Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Como estão? Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Que bom! Bastante gente. Oi, Viviane. Boa noite, querida. Que bacana. Deixa eu ver quem está aqui. O Gustavo está aqui, Matheus, a Leila, Caio, o Jaime, Gabriele, a Juju está aqui, Kelly, Lailton, Marcel, Márcio, Mirella. Deixa eu ver quem mais está aqui. Orlando, Priscila. E está entrando, gente. Esse povo, furor acadêmico, eu gosto disso. A Sandra está aqui, a Vivi eu já falei. Que bom, gente. Estou muito feliz de ver todos aqui. Obrigada. Deixa eu ver. Tem um aqui que eu não sei quem é, que eu não consigo ver, porque não dá para ver o nome. Perfeito. Já fizeram a prova? Já entreguei. Opa, aí, Já. Sandra. Facinho, não estava? Facinho, né? Facinho, facinho. Aí, que bom, que legal. Só a Sandra fez? Eu também já fiz, também. professora. Boa noite. Ai, que bom. Boa noite. Boa noite. Fiz, Pelo menos... Quem falou que tá difícil? Quem falou que tá difícil? Deixa eu até tirar o compartilhamento aqui da tela para ver melhor eu. Quem falou que tá difícil? Não, eu não fiz, eu acabei de chegar. Ah, tá. Bom. Oi, Márcio. Boa noite, querido. Vi você aqui no chat. Boa noite. Vivi, você acabou de chegar como assim? No curso? No curso. Eita, trem. Eita, trem. Meu Deus. Então, né? Você falou com o coordenador, Vivi, sobre como vai ser. Seja bem-vinda, então, tá? Seja bem-vinda. Obrigada. Ele vai me orientar, vai passar umas lições que já foram passadas, eu vou estudar e vou realizar a prova, as provas. Tá. Você vai fazer posteriormente a prova, tipo uma segunda chamada? É isso? Isso. Perfeito, boa sorte, viu? Muito boa sorte. Por nada, por nada. Então, sejam todos bem-vindos. Vivi, seja bem-vinda. Essa sala aqui é muito da hora, o povo é muito legal, gosta de conversar, gosta de trocar ideia. A gente tem várias experiências aqui nessa turma, tá? Você vai ser muito bem recepcionada. Tem um WhatsApp exclusivo só para primeiro ano noturno. Oi, Marcos, tudo bem? Fecha a câmera, rapaz, ou coloca a camisa, né? Um dos dois. Ai, mas foi bom te conhecer, Marcos. Imaginava outra pessoa. É legal isso, né? Que a gente não vê as pessoas e a gente fica imaginando. Vivi, deixa eu te falar para ti. Bom, tem duas atividades já da nota do professor. Eu creio que depois o Francisco vai te falar como funciona melhor, porque como só você, então ele fala só contigo, tá? Mas já anota aí que você tem, além da minha prova, 2 atividades para fazer, tá bom? Uma está na seção 1.4, tá bom? E a outra está na seção 1.2. Anota aí para depois você fazer. Não precisa fazer agora. Espera um tempo para você saber como vão ser os prazos para você, como vai funcionar. Aí, quando você vê daqui 1 ou 2 semanas que tá legal, que já dá para fazer conforme você for lendo o material, vai lá e faça. Tá bom? Ok, tá bom. Obrigada. Por nada, querida. Então, vamos lá. Nossa aulinha hoje é uma aula VaptVupt, tá? A gente tem aí metade da aula, inclusive, em virtude da semana de prova, então o horário de aula é um pouco mais reduzido, certo? E aí, nós já encerramos, nós já terminamos o conteúdo da unidade 2.2, agora vamos adentrar na unidade 2.3. Nós começamos semana passada, além de falar da questão da validade, da vigência, da eficácia, que é bem legal, porque são conceitos jurídicos que nós aprendemos e carregamos para a vida toda. Aprendemos também sobre a questão da eficácia direta, a eficácia plena, a eficácia contida, a eficácia limitada da lei constitucional. Senhores, quando nós temos aulas de teorias gerais, tanto teoria geral do direito constitucional, teoria geral do processo, teoria geral do direito penal,
teoria geral do direito, propriamente dito, essas disciplinas são para a vida. Nunca caem de forma porque são teorias basilares. Tá? Então, não é legislação que se atualiza, não. Teoria basilar não saem de moda, são os dogmas do direito. E hoje eu trouxe para vocês a continuidade na seção 2.3, que continua no tema federação, mas agora é a nossa federação. Porém, antes de falarmos da nossa federação, de como funciona o federalismo no Brasil, a gente precisa traçar alguns, além de lembrar o conceito de federação da aula passada, traçar alguns paralelos aí entre espécies de federação. No entanto, deixa eu compartilhar o slide com vocês. Para isso, eu gostaria de começar com um vídeo curto, rápido, ligeiro, para vocês relembrarem o que é a federação, certo? Deixe-me passar aqui, rapidinho. Só uns minutinhos aqui para carregar o vídeo. Se carregar, eu aceito. Vamos lá? Ai, ai, ai. Espera aí que abriu no navegador, sem querer aqui. Ao invés de abrir na... Aí. Você sabe o que é federação? A AGU explica. Segundo a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Um país federado é formado, portanto, por um conjunto de estados-membros autônomos unidos por uma Constituição, mas somente a federação como um todo é considerada soberana. A soberania é, inclusive, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Vale destacar que a federação se contrapõe ao Estado unitário. Na forma de Estado unitário, há uma centralização do exercício do poder. Existe um governo único, conduzido por uma única entidade política que exerce o poder de forma centralizada. Na federação, por outro lado, existe uma descentralização política, ou seja, a Constituição prevê diversos núcleos de poder, concedendo autonomia para cada ente da federação. Algumas outras características do Estado federativo também merecem destaques. Não existe o direito de secessão, ou seja, uma vez criado o Pacto Federativo, não há possibilidade de separação. Vale destacar que qualquer tentativa nesse sentido leva à intervenção federal no Estado rebelante. Aqui temos o chamado princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Além disso, cada ente federado tem sua própria fonte de renda e há também a chamada repartição de receitas tributárias. Os Estados federados têm um órgão de cúpula do Poder Judiciário, responsável pela interpretação e defesa da Constituição, que no caso do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Outra característica muito importante é que na federação não há hierarquia entre a União e os Estados-membros. Cada entidade possui suas competências bem delineadas pela Constituição Federal, sem a possibilidade de alteração. Existe uma repartição de competências, garantindo a autonomia dos entes federativos e, assim, o equilíbrio da federação. O artigo 22 da Constituição Federal traz as competências privativas da União para legislar sobre determinadas matérias. Por outro lado, o artigo 24 da Constituição Federal traz as competências concorrentes entre os entes para legislar sobre outros assuntos. Vamos a um exemplo clássico de aplicação das competências. Não adianta votar em um deputado estadual que tem como promessa a liberação de armas no Brasil, porque não é competência dos estados legislar sobre o assunto. Nesse caso, é de competência da União, de forma privativa, legislar sobre direito penal e bélico. No caso de proteção ao direito à saúde e também de proteção ao patrimônio artístico, cultural e paisagístico, é de competência concorrente entre os entes legislar. Nesse caso, caberá à União estabelecer normas gerais sobre os temas a serem especificados pelos estados e pelo Distrito Federal. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima! Bom, gente, veja, esse vídeo, ele trouxe alguns conceitos que a gente viu na aula passada, a metade,
E a outra metade desse vídeo é o que a gente vai ver hoje. Então, eu achei legal passar ele no início da aula, justamente para introduzir os assuntos que vamos tratar hoje. Na aula anterior, nós vimos o Estado, nós vimos a formação do Estado, né? Nós vimos aí as espécies de Estado. Nós temos o Estado unitário e Estado federado. O Estado unitário é aquele que não é dividido, não tem seu território dividido em unidades federativas, em Estados-membros. Né? Então, todo o poder aí está centralizado, o que há apenas uma divisão aí nos municípios, né? Uma divisão administrativa, né? Nos municípios. Então, como, por exemplo, Uruguai. Tá? O Uruguai é um país, todo o poder está na mão do presidente, é centralizado. Nós temos somente a divisão dos territórios municipais. E aí nós temos um administrador em cada município, mas são todo o poder é centralizado na mão do Estado, né, da União. Tá? Na federação, tá? Então, o Estado pode ser, né, espécie de Estado unitário ou federado. No Estado federado, que é o nosso caso, há uma divisão entre estados. Então, eu tenho o Estado, que é a União, Estado-nação. Tá? Quando eu falo de Estado-nação, estou falando do país. Que ele é dividido, o Estado federal, né? Ele é dividido em Estados-membros. Esses Estados-membros é subdividido em municípios. E eu tenho aí uma descentralização do poder, dando autonomia político-administrativa aos estados e aos municípios. Nós paramos aí na aula passada. Tá? E hoje, nessa aula, nós vamos falar mais sobre federação, agora no âmbito da nossa Constituição. Porém, nós precisamos saber quais são as espécies de federação para saber em qual delas, de federalismo, perdão, para saber em qual delas nós nos encaixamos, nós, Brasil, enquanto nação. Nós temos aí, então, 3 principais tipos de federalismo, segundo a doutrina, né? Tem doutrina que enseja aí mais, mas vamos colocar esses 3 principais, que é o federalismo dual, federalismo de integração e federalismo cooperativo. Tá? No federalismo dual, nós temos uma repartição de competência entre os entes federados, mas assim, a competência, a repartição é mais rígida. Então, eu tenho só a União, que vai cuidar aí de assuntos do âmbito nacional, e os estados, que vão cuidar dos assuntos de interesse regional e local. Então, veja que dual, porque só quem tem competências aqui, né, a divisão do poder, né, das responsabilidades, é somente entre Estado e União. Os municípios não participam desse federalismo dual. Tá? Veja, então, no federalismo dual, a União cuida dos assuntos de interesse nacional e o Estado cuida dos assuntos de interesse regional e local. No federalismo de integração, olha o que vai acontecer. Aqui nós falamos que é somente uma espécie de federalismo formal. Por quê? Lembram que eu falei para vocês que o Estado unitário é aquele que não é dividido em Estados-membros? Né? Então, que eu tenho todo o poder centralizado, né, da mão do presidente, o primeiro-ministro, dependendo da forma de governo, todo o poder centralizado, e eu só tenho uma pequena descentralização administrativa. No federalismo de integração, funciona mais ou menos no mesmo sentido. Ele só é federalismo no aspecto formal. Né? Só no aspecto formal. Porque a União é sempre superior aos estados. Então, o que se admite no federalismo de integração é que os estados ali se integrem, tá? Se relacionam para melhorar, possibilitar uma melhora ali na gestão regional. Porém, a União sempre vai prevalecer, o que vai
dá a última cartada, ela que tem mais poder de comando, ela que dita as regras. Vejam como parece o Estado unitário. O Estado unitário é isso, só que no Estado unitário eu não tenho município, eu não tenho estados, Estados-membros. Eu tenho municípios e o país, né, o Estado-nação. Veja que aqui o poder é todo na mão do presidente ou do primeiro-ministro, né? Ou aí, dependendo se for uma monarquia, né, do rei ou da rainha, certo? No federalismo de integração é como se fosse um pseudo-federalismo. É federalismo, é dividido em Estados-membros, porém, a União tem poder hierárquico sobre os Estados, ou seja, os Estados devem obediência irrestrita aos comandos da União. Então, veja que o poder aqui está mais centralizado. E, por fim, esse é o nosso federalismo do Brasil, o federalismo cooperativo. O que vai acontecer aqui? O federalismo cooperativo, ele vai ficar destacado na nossa Constituição quando nós vamos estudar os artigos de 22 ao 26 e depois o 30, que vai falar sobre as competências. Então, no federalismo de cooperação, admite-se uma cooperação entre os entes federados para poder gerir, administrar, né, trazer o bem-estar à população. Então, como é feito isso? Por exemplo, através das competências concorrentes que estão lá no artigo 24. Tá? E também através das competências comuns, que estão lá no artigo 23. Já eu vou explicar o que é uma competência concorrente com o que é uma competência comum. Então, veja que, por exemplo, cuidar do patrimônio histórico, cultural, artístico do meio ambiente é dever de quem? De todos os entes federados, tanto da União, quanto do Estado, quanto do município e quanto do Distrito Federal. Veja que há uma cooperação, onde a União vai cuidar do interesse, obviamente, nacional, os estados vão cuidar o que é do interesse regional e os municípios vão cuidar do que é de interesse local. Mas, salvo me engano, se vocês se lembram da minha aula, do artigo 1º, quais são os entes federados que aparecem lá no artigo 1º da Constituição? Rapidinho, sem colar. Aí, quem fala? Quem tem coragem de falar? Artigo 1º. Quem são os entes federados? Ele fala que composto por estados, municípios e Distrito Federal de maneira insolúvel, né? União, Estado, município e Distrito Federal. Eu não falei do Distrito Federal aqui. Eu falei assim, que a União... Obrigada. Quem foi que falou? Matheus. Oi, Matheus. Valeu, Matheus. Veja, eu falei assim que a União vai cuidar das coisas de interesse nacional. Os estados vai cuidar daquilo que é de interesse regional e os municípios de interesse local. E o Distrito Federal cuida do quê? Aí é que tá. O Distrito Federal, ele foi criado para ser a capital do Brasil. Então, foi um território ali planejado, houve um planejamento. E ali, daqui a pouco a gente vai ver que ele não pode ser caracterizado como um estado. Ele não é, porque ele é um distrito federal. E lá não há uma divisão entre municípios. Não tem municípios. Mas existem cidades. Não existem municípios. Só tem cidades. Né? E, professora, mas agora a senhora forçou agora. Qual que é a diferença de cidade e município? Justamente porque uma cidade, ela é um centro urbano. Um município é um centro urbano com autonomia político-administrativa. Exatamente essa é a diferença. Então, no Distrito Federal, as cidades satélites, elas não têm autonomia político-administrativa.
Quem cuida de tudo é o governador distrital. Logo, quando nós falamos aqui no federalismo cooperativo, com relação ao Distrito Federal, ele vai cuidar de coisas que são de interesse regional e local. Porque, tendo em vista a característica sui generis do Distrito Federal, ele assume toda a competência, toda a responsabilidade que é inerente aos estados e também toda a competência, toda a responsabilidade que é inerente aos municípios. Tá? Já já a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Então, veja, olha aí a cooperação. Como que eu consigo perceber? Porque há uma relativa perda de autonomia. Tá? Então, não é tudo na mão da União. Há uma certa cooperação entre os entes federados. Entes federados é aqueles que compõem, que fazem parte da União. Então, quais são os entes federados? União, Estados, municípios e Distrito Federal. Tá? Então, cooperação porque os entes federados cooperam aí para exercer o poder, assim como as competências que lhes são dirigidas. Esse é o nosso federalismo brasileiro. Perguntas até aqui? Tranquilo? Tranquilo, professora, por enquanto. Ok. Então, aí tá os entes políticos, né? Ou os entes federados. Chamam da forma como vocês quiserem falar. Eu prefiro falar entes federados, que fica mais fácil. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Cada um tem suas competências. Algumas são exclusivas, outras são privativas, umas são legislativas e outras administrativas ou materiais. E a gente vai dissecar aí cada um desses entes e cada uma dessas competências. Eu estive olhando a unidade 2.3 de vocês. E a unidade 2.4 tem um conteúdo muito similar. Então, vai ficar fácil compreender os dois conteúdos. E aquilo que se repete, obviamente, que eu não vou repetir aqui em aula, tá certo? Então, vamos lá. União. União é o resultado aí do conglomerado, por isso esse nome, da união entre os estados, o Distrito Federal e, obviamente, os municípios que os compõem, né? Os municípios e as cidades que os compõem. Vejam, quando eu tenho um estado, né? Tá? E esse meu estado é federal, é dividido em estados-membros. A União é composta ela tem uma representação nacional, então é composta pela união de todos os demais entes. Certo? A União tem um exercício de 3 poderes. Há na União, né, tá? Federação, né, no poder federal, aí, no âmbito federal, melhor dizendo, a presença de 3 poderes. E isso é importante destacar, porque nem todos têm os 3 poderes. Então, a União, ela tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Lá do artigo 2º da Constituição, dá uma olhadinha lá, aí de novo. Então, quem é o chefe do poder executivo na União? O presidente da República. Quem é o chefe do poder legislativo da União? Aí eu tenho o Congresso Nacional, que é composto pelas 2 casas, e aí o chefe é cada uma das casas, né? O presidente do Senado, no Senado Federal, e o presidente da Câmara dos Deputados, certo? E, por fim, eu tenho o Judiciário. Quem é o chefe do Judiciário? Né? É o presidente do STF, que estará em exercício. Porque a cada período aí de 2 anos vai fazendo rodízio entre a presidência do STF para que não haja aí uma centralização do poder nas mãos de um só, certo? Então, veja que é importante destacar que
nós temos a tripartição dos poderes, certo? Porém, nem todos os entes vão ter aí esses poderes, né? Esses 3 poderes, certo? Então, essa é a união. Veja, o que a união pode fazer? E aí, quando você pensa em união, você pensa nos 3 poderes juntos, tá? Então, pensa nessa seguinte forma, tá? Ela pode editar leis, pode, e aí as leis vão ser leis federais. Né? Quem vai editar leis? O presidente da República? Óbvio que não, né? Poder Legislativo que vai editar leis. O que mais pode fazer? Ele pode administrar as questões que são de natureza e de interesse nacional, com exceção da pandemia, me parece, né? Parece que está tendo um equívoco nas competências aí, né? Quem deveria estar fazendo tudo o que está sendo feito deveria ser o governo federal, mas, infelizmente, por uma questão de ego relativo lá em abril de 2020, uma questão de ego, houve uma disputa no STF e acabou havendo essa divisão aí, tipo assim, cada estado vai estar se virando como pode, né? E cada município também. Mas a pandemia deveria ser algo de interesse nacional. Não vou falar para vocês que está assim, totalmente obsoleto. Não, porque leis estão sendo editadas nesse sentido, tá? Leis para ser aplicadas especificamente na pandemia, com relação ao regime tributário, com relação aí a relação trabalhista, com relação aí a questão consumerista. Então, leis estão sendo editadas assim, mas em alguns aspectos ficou aí a desejar na questão de políticas públicas diretas de combate à doença, tá? Então, aí só é uma crítica ao sistema de repartição de competência, né? Que quem deveria, de fato, estar tomando as rédeas era o governo federal, mas está sendo ao contrário, o governo estadual é que está tomando a rédea e aí cada um está se virando como pode, né? Cada estado. A União possui bens próprios, então tem coisa que é da União, pertence à União, tá? E onde estão esses bens próprios? Lá no artigo 20, né? O que eu vou destacar entre eles? O mar territorial, então todo o litoral, tá? Todo o mar que circunda o litoral pertence à União. As ilhas que estão nesse mar territorial pertencem à União. Os recursos minerais e o subsolo e as terras indígenas também pertencem à União. Ou seja, você tem teu terreninho, se tiver minério abaixo na sua terra, esse minério pertence à União e não a ti. É óbvio que você vai ter aí uma participação em virtude da sua terra estar sendo utilizada para a extração desse minério, mas subsolo pertence à União. Anderson, o senhor não vai me escapar? Eu vi você levantando a mão. O que houve? Pode falar, querido. Boa noite, professora. Boa noite. Fala, meu querido. Pois não. Não, é que a senhora tinha falado em questão aí da pandemia, né? E quem tinha que tomar conta dessas coisas era a federação, né? Poder federativo. Eu vi uma reportagem que o presidente Bolsonaro, ele entrou no meio dessa questão das vacinas que o Dória trouxe aqui para São Paulo. Nem tanto que já era para todo mundo de São Paulo, já está vacinado. Ele poderia ter, ou essa reportagem então não existe, porque aí o executivo entrava na frente, né? Deixa-me ver se eu entendi. Você falou, Anderson, que o presidente Bolsonaro
entrou... Eu não entendi muito bem essa segunda parte. É assim, ó, o Bolsonaro, quer dizer, o Dória, ele tinha feito a compra das vacinas. Aí, o Bolsonaro, ele viu que ia ficar ruim para ele, porque o Dória foi atrás dessas vacinas, e ele, confiscou essas vacinas e foi para Brasília, essas vacinas, para ser dividida para todos os estados, entendeu? Aí, eu entendi mais ou menos o que a senhora falou aí, tipo assim, como ele é um poder executivo, ele entrou nessa briga aí que não era uma briga dele, entendeu? Tá, eu entendi, mas eu creio que a palavra correta, eu acho que não foi confisco isso que aconteceu. Deixa eu te explicar um pouquinho. Fora a questão do ego, tá? Da briga de egos, eu vou te silenciar só porque está com muito ruído, tá? Mas quando você for falar, você abre, Anderson. Então, fora a briga de egos, tá? Que há uma briga de egos ligeiramente nítida entre Bolsonaro e o governador do estado de São Paulo, Dória. Mas eu prefiro alguém que tem o ego inflado, mas que faça alguma coisa, do que alguém que tem o ego inflado e não faça nada. Então, o que acontece? O que ficou acertado, e aí eu não me ative mais à questão jurídica da coisa, legislativa da coisa, é que o estado de São Paulo poderia produzir as suas vacinas, tá? Com insumos aí importados, mas que uma parcela desses insumos seria dividida entre todos os entes federados. Então, seria reservada uma parte para o estado de São Paulo, os demais seria aí. E como foi? Foi distribuído. Por quê? Porque o acordo fosse assim, aqueles estados que já tivessem um calendário, já tivessem uma organização para vacinar isso lá atrás, já iriam receber a vacina que já estava aqui pronta, que era a do Butantan, perfeito? Mas isso não foi por conta do presidente, foi de livre e espontânea vontade do estado de São Paulo, tá? Isso já veio anterior. E foi bem ao contrário, o presidente não queria a vacina do estado de São Paulo, isso aí está muito claro nas entrevistas que ele mesmo deu, né? Tanto que quando foi aprovada a expressão que ele deu, eu falei, é uma pena que foi aprovada a vacina do Butantan. E a gente devia falar, graças a algum pai, a Deus, a Oxalá, a Odum, a qualquer um que temos uma vacina, né? Então foi destinado, sim, mas o estado de São Paulo não precisou de uma intervenção para fazer isso. Ele fez porque na consciência, existe uma consciência de que você tem pessoas... Existe uma consciência aí coletiva de que você tem pessoas que têm que ter a vacina em primeiro lugar do que outras, tá? Semelhante ao que aconteceu na greve dos caminhoneiros, existe uma consciência coletiva que tinha gente que precisava de gasolina mais do que outras, como é o caso de ambulância, por exemplo. Então, nós precisávamos primeiro vacinar o pessoal da saúde, né? Da saúde só do estado de São Paulo ia adiantar? Não, tem que vacinar o pessoal da saúde do Brasil inteiro. E aí, seguindo o cronograma, certo? Mas o que eu quis dizer é o seguinte, lá no início, quem tinha que tomar as rédeas era o Ministério... Resposta para isso. Opa, desculpa, a Siri resolveu falar aqui. Lá no início, quem tinha que tomar as rédeas, tá, de estabelecer um plano de contingência era a União. Porque pensam, se eu falei para vocês que a União tem que cuidar dos assuntos de interesse nacional, quer um interesse nacional maior que isso? Está em todo lugar. Tá? Está em todo lugar. Tá? Então, veja, e foi o que não aconteceu. Não acontecendo isso, e aí, diante de um decreto executivo, um decreto executivo que o presidente editou para poder tentar incluir atividades que não eram importantes na lista de atividades que eram importantes, aí foi, e a omissão da União, os estados começaram a agir. Aí foi que a Procuradoria-Geral ingressou com uma ação dizendo que os estados não poderiam agir, que quem tem que agir era
a União. Porém, a União estava indo em desacordo, em desarranjo com as normativas da OMS, e os estados estavam com medo desse, como que eles vão seguir. E como foi até hoje, né? Negando o óbvio. E o que houve? O STF disse assim, e como de fato a saúde, ela é de interesse de todos os entes federados. Então, ela depois vocês vão ver, uma competência comum dos estados, do município, do Distrito Federal e da União. Então, tanto compete à União adotar medidas, ela deveria fazer e não fez, quanto compete aos demais entes adotar medidas para poder agir. Tanto é que, se vocês pararem para ver aqui, vamos pegar a nossa situação, o estado de São Paulo, que é o estado mais crítico, atualmente, infelizmente, em relação a números de mortes, mas não de infraestrutura, tá? Tem estados piores em questão de infraestrutura, mas em número de mortes, nosso estado é o mais crítico. Nós tivemos aí cidade, por exemplo, como Araraquara, que decretaram lockdown. Fechou tudo. E fechou tudo e conseguiram reduzir. Veja que não foi uma decisão do governador, foi uma decisão do prefeito. Porque ele viu que a única maneira dele cuidar dos munícipes dele era ir durante um período de tempo, né, seja aí uma semana ou 10 dias, fechar tudo, parar com tudo, porque ele sabia que ninguém ia sair para nada. Então, é nesse sentido aí que eu quis falar para vocês que lá atrás, se o líder tivesse tomado a frente, talvez a gente tivesse um controle maior. Não houve isso, houve uma negativa aí que os estados, como o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Minas Gerais, tomaram a frente, não foi só São Paulo, tomaram a frente e começaram a conduzir o seu próprio plano de contingência, certo? Isso eu não estou puxando o saco, criticando ninguém, não é uma questão política, é uma questão de fato. Foi o que aconteceu, tá? Em todos os jornais para a gente ver. Já entrou para a história do Brasil, certo? Então, veja, a União, voltando aqui, por nada, a União aqui, ela pode criar as leis para todo de âmbito nacional, ela tem seus próprios bens, né? Seus próprios bens, destacando os minérios, destacando aí o mar territorial, as terras indígenas, tá? O subsolo, o espaço aéreo pertence à União também. Tá? Por exemplo, rios que cortam estados. Rios que cortam estados. Pertencem a quem? Pertencem à União. Tanto que, provavelmente, numa dessas cidades ribeirinhas, vocês vão encontrar um posto da Marinha. A cidade onde a minha mãe mora, em São Paulo, Presidente Epitácio, é à beira do Rio Paraná, e lá tem uma unidade da Marinha, justamente porque o Rio Paraná é um rio que corta estados da federação. Por isso, ele pertence à União e não aos estados. E agora os estados. Veja, os estados também possuem bem próprio, governo próprio, sua própria administração, sua própria gestão. O estado, ele é autônomo. Queridos, lembra quando nós falamos de autonomia e soberania? Acho que foi na terceira aula, creio eu. Nós falamos que a União é soberana, os estados e municípios e Distrito Federal são autônomos. O que isso quer dizer? Que lá fora, nas relações internacionais, na ONU, né, na sociedade internacional, quem representa o Brasil é a União. É o chefe do executivo, que também é chefe de governo. Acumula essas duas funções. Isso vocês vão ver mais específico em direito constitucional no ano que vem. Tá? O governador não pode representar o Brasil lá na ONU, porque não tem soberania, nem representar o Estado de São Paulo. Tá? Porque o Estado de São Paulo não tem soberania, só tem autonomia. Autonomia político-administrativa, né? E também financeira, porque tem a sua própria arrecadação tributária.
tá? Tem seu próprio administrador, que é o governo, tem sua própria jurisdição através da Justiça Estadual. Por isso que nós falamos que os estados, o Distrito Federal e os municípios são autônomos. E também tem os 3 poderes. Nos estados, quem é o chefe do poder executivo é o governador. No legislativo, né, é representado aí pela Assembleia Legislativa. Então, o chefe do legislativo vai ser o presidente da Assembleia Legislativa. E o judiciário, aí, é representado pela Justiça Estadual, pelo nosso Tribunal de Justiça, e quem vai ser o chefe do judiciário em âmbito estadual é o presidente do nosso tribunal, certo? Os bens do Estado vão estar elencados lá no artigo 26, e entre eles nós temos as terras devolutas que não são da União, né? Aquelas terras que vêm de tempos em tempos passando não pertencem à União, então são dos Estados. E aí, eu tenho uma regrinha bem bacana no artigo... Eu não sei nem por que eu coloquei isso aqui para vocês, porque deve estar na apostila de vocês, só pode, porque quando chega lá em Constitucional, vocês vão ver de novo, no ano que vem. Os estados, eles podem incorporar-se entre si ou dividir-se para formar outros estados. Eu vejo o parágrafo 3º do artigo 18. Os estados podem incorporar-se entre si, incorporar-se. Então, há uma fusão. Eles podem subdividir-se e podem desmembrar-se. Para se desmembrar é dividir, né? Para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais. Mediante. Então, quer dizer que eu posso criar novos estados ou extinguir estados, né? Então, os estados, eles podem incorporar o outro e formar um novo estado. Eles podem um estado subdividir, que foi o caso ali de Goiânia e Tocantins, tá? Era o estado de Goiás, desculpa. Goiânia é a capital. De Goiás, e dividiu, virou o estado de Tocantins. Pode se desmembrar, tá? Para anexarem a outros estados, sair de um estado para pertencer a outros estados. Isso é forma ao bel prazer, do jeito que o governador quer? Não. Ali na segunda parte do artigo 18, parágrafo 3º, que fala que isso pode acontecer mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito. Então, por exemplo, nós temos lá o estado, atualmente, temos o estado do Maranhão, que é um estado gigantesco, né? E ele fica muito longe, tem municípios que ficam muito longe da capital, né? Assim como Amazonas também, porém a característica geográfica do Amazonas e do Maranhão são diferentes, né? A maior parte do território amazônico é composta de mata, o que não acontece mesmo no Maranhão. Tem muitos municípios no Maranhão. E lá, eles têm um projeto aí para tentar dividir o estado do Maranhão para ter uma melhor gestão. Tem um projeto de lei nesse sentido, tá? Então, o que tem que acontecer? Primeira coisa, consultar a população interessada. Quem é a população interessada? Nós, aqui no estado de São Paulo? Não. É o povo do Maranhão. E como que é feita essa consulta? Através de plebiscito. Então, você pergunta para a população. O plebiscito é uma pergunta que se faz à população no sentido de que você deseja que o estado do Maranhão seja dividido, formando 2 estados? Sim ou não? É só isso. Aí a população tem que votar entre sim ou não. Então, o primeiro requisito para que possa haver aí uma
uma incorporação, uma divisão, uma formação de um novo Estado, é consulta à população por meio de plebiscito. O segundo requisito está aqui, mediante aprovação do Congresso Nacional por lei complementar. Tá? Então, eu preciso que o Congresso autorize essa criação desse Estado através de uma lei complementar. A lei complementar nada mais vai ser do que uma analogia, gente, não me coloque isso em prova, por favor, entre aspas, uma espécie de certidão de nascimento do Estado. Né? É na lei complementar que vai constar que na federação passa a existir um novo Estado. Tá? Então, eu preciso do plebiscito e depois da lei complementar do Congresso, falando assim, olha, tá ok, tá aprovado a criação desse Estado. Né? Criação, a modificação, o desmembramento ou anexação. Certo? Então, se acaso isso ocorrer, não vai ocorrer aí de forma desorganizada. Né? Um Estado ele pode ser criado desde que haja, modificado, anexado, desde que haja aí o plebiscito, a pergunta diretamente à população interessada e a aprovação do Congresso Nacional mediante lei complementar, dizendo assim que aprova a criação, a modificação, a anexação daquele Estado. Certo? Os Estados podem criar um processo legislativo próprio, sem qualquer referência no que a Constituição Federal previu para a União? Veja, meus amados, deixa eu ver se eu coloquei no slide seguinte. Eu tenho um princípio chamado princípio da simetria. O que isso quer dizer? Lembram lá que nós estudamos o poder constituinte? E nós vimos o poder constituinte derivado? E lá nós vimos o poder constituinte dos Estados. Tá? Ou seja, os Estados, eles podem, está lá no artigo 25, eles podem organizar sem Constituição, criando sua própria Constituição estadual. No entanto, tá, essa Constituição estadual, ela não pode contrariar aos preceitos da Constituição Federal, tá? E ela tem que seguir, ela tem que espelhar, ela tem que ir no mesmo sentido da Constituição Federal. Isso é o princípio da simetria. Então, é um princípio que exige uma relação simétrica entre institutos de direito constitucional, no que tange a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Professor, o que isso significa? Significa que eu tenho um instituto do processo legislativo. O processo legislativo, na Constituição, é de maneira X. Dessa forma, o processo legislativo nos estados tem que ser simetricamente equivalente ao processo legislativo da União. Ou seja, eu vou ter que ter aprovação aí, a depender das leis, né? Por maioria absoluta ou por maioria simples, a depender do conteúdo da lei. Vou ter a questão lá de competência exclusiva da União, não vai poder ser legislada pela Assembleia. Vai ter a questão da votação. Então, todo o processo legislativo do Estado, ele tem que ser simetricamente equivalente ao que está na Constituição. Deixa eu dar um outro exemplo aqui do artigo 230, parágrafo 2º, que fala sobre a gratuidade do transporte coletivo para idoso. Veja que, se na Constituição Federal está dessa forma, logo, nenhuma Constituição, ou até mesmo a lei orgânica, ela pode contrariar esse dispositivo. E se acaso forem omissas, considerar como se tivesse escrito.
Não fala nada sobre transporte. Mas é o que vale que está na Constituição. Sempre, senhores, além do princípio da simetria, que os institutos devem ser equivalentes, o Instituto da Constituição Estadual tem que ser equivalente ao Instituto da Constituição Federal. Além disso, eu tenho o princípio da hierarquia constitucional, onde a Constituição Federal é superior às demais leis. Então, voltando aqui à nossa pergunta, se os estados podem ter um processo legislativo próprio, e o STF, na ação declaratória de inconstitucionalidade 97 do estado de Rondônia, decidiu que não, manifestando-se no sentido de que as normas básicas do processo legislativo, normas básicas, deveriam ser observadas pelos estados em suas constituições estaduais. Então, por exemplo, na Constituição tem o processo legislativo para a medida provisória, que é um instituto aí, um poder exclusivo do presidente da República para criar uma lei de caráter urgente. Logo, na Constituição Estadual, se houver a previsão do governador criar medidas provisórias, o processo legislativo para a criação tem que ser simetricamente equivalente ao da Constituição. Professora, e por que a senhora não fala igual? Eu não posso falar igual porque no processo legislativo da Constituição, o que eu tenho, para começar, são deputados, Câmara dos Deputados e Senado Federal. A aprovação lá é em 2 casas. Na Assembleia não tem 2 casas. Veja que o poder legislativo do Estado, ele é unicameral, e da União é bicameral. Então, não é processo legislativo igual, mas é simétrico, simetricamente equivalente, naquilo que se equivale, naquilo que é parecido, então tem que seguir como o que está prescrito ali na Constituição Federal, certo? Então, por isso que eu não falo que é igual, mas ele é simétrico. Então, seguindo ali a decisão do STF, manifestando-se no sentido de que as normas básicas do processo legislativo deveriam ser observadas pelos estados em suas constituições estaduais, por força do princípio da separação dos poderes, do artigo 2º da Constituição, das cláusulas préteras previstas no artigo 6º, parágrafo 4º e 3º. Nesse caso, o STF determinou ser o processo legislativo conforme previsto na Constituição, uma das chamadas normas de observância obrigatória a que as constituições estaduais se submetem. Tá? Então, veja que se a matéria já foi tratada na Constituição, se ela for tratada na Constituição Estadual, ela tem que ser tratada de forma simétrica ou equivalente, tá? Ou até mesmo igual, que é o caso da gratuidade de transporte público para idoso. Tá? Se acaso a matéria está na Constituição Federal, mas não está na Constituição Estadual, é como se nela estivesse. Tá? É como se a Constituição Estadual ela já compusesse tudo que está na Constituição Estadual, ou na Constituição Federal, certo? Então, esse é o princípio da simetria, onde os institutos jurídicos eles devem ser equivalentes ao que está disposto na Constituição Federal. E, por fim, os estados não podem dispor sobre temas que são de competências legislativas reservadas à União e aos municípios. Já não, que eu acho que vai ficar para a próxima aula, meus queridos, mas quando nós vamos tratar de competência, nós vamos ver que a União pode legislar? Pode. O Estado pode legislar? Pode. O Distrito Federal pode legislar? Pode. O município pode legislar? Pode. Todo mundo pode criar lei. Porém, tem determinadas leis que competem a um e não compete a outro, de forma exclusiva, né? Ou privativa, melhor dizendo. Então, veja que se a matéria for direcionada à União legislar, os estados não poderão fazê-lo. Né?
ou, se for destinada aos estados, os municípios não poderão fazer. Mas se a matéria já é de interesse daquele ente federado, ele vai poder criar leis, como é o caso, por exemplo, do IPTU. A quem interessa o IPTU? Ao município. Então, eu não preciso de uma competência dizendo assim, compete ao município criar regras sobre IPTU, né? Leis sobre IPTU. Não, porque se o IPTU já é um tributo exclusivamente municipal, logo, quem cria as regras de arrecadação, de isenção, as formas de tributação, é o próprio ente arrecadador, certo? Isso vai ficar muito mais claro quando a gente falar de competência. Aqui eu já falei, né? E agora os municípios. Os municípios, as competências deles vão estar lá no 29 e 30, certo? Eles possuem o poder executivo, possuem o poder legislativo, mas não possuem um poder judiciário. Então, o que acontece? O chefe do poder executivo no município é o prefeito, o chefe do poder legislativo é o presidente da Câmara dos Vereadores. E, mais uma vez, a estrutura aqui, com relação ao poder legislativo, se repete a do Estado. O que isso significa? Que, ao passo que o poder legislativo da União é bicameral, 2 casas, o poder legislativo do Estado e do município é unicameral, só tem uma casa, tá bom? Então, essa é a diferença dos poderes legislativos entre esses entes. E o município não tem poder judiciário próprio. Professor, como não? Aqui no meu município tem a vara lá, a primeira vara civil daquela juíza bonitona. Senhores, as comarcas pertencem à justiça estadual, tá? Então, os juízos da comarca pertencem à justiça do Estado. Então, o Estado, ele, ao dividir a jurisdição de cada juiz, repartir as competências de cada juiz, né, ele reparte também a competência territorial, onde cada juiz vai atuar em um município ou em um bairro, como é o caso de São Paulo, é muito grande, é dividido por bairros, né? Ou quando é município muito pequeno, a competência pode ser de 2, 3 municípios. Mas essa justiça, ela é estadual e não municipal. Por isso que falamos que não há poder judiciário próprio dos municípios. A organização é feita por meio de lei orgânica, né? Como está lá no artigo 29, eles são tidos como entes federados, que afirmam, por causa do artigo 1º, que fala lá que são entes federados, Estado, Distrito Federal, os municípios e a união desses. Quem mais que eu tenho aqui? Olha que bacana o parágrafo 4º do artigo 18. Da mesma forma que os estados também podem ser criados, podem ser fundidos, podem ser desmembrados. Falei fundidos, tá, gente? Falei certo, tá? Fundidos ou desmembrados. Os municípios também o podem. E isso está na previsão do parágrafo 4º do artigo 18, que fala assim: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade apresentado e publicado na forma da lei. Eu creio que muitos devem estar falando assim, entendi, foi nada, né? Creio que muitos devem estar pensando isso. Mas vamos lá, que é facinho isso aqui, é tranquilo. Então vamos lá. Se eu quero criar, desmembrar, extinguir, fazer o que for com o município, incorporar, quero criar um novo município, quero incorporar, juntar, incorporar, colocar um pedaço de um município no outro, tá? Desmembrar, dividir o município, né? Então, eu quero
juntar 2 municípios. Posso fazer isso? A Constituição diz que pode. Mas como? É casa da mãe Joana, de qualquer jeito? Primeira coisa, tem que ter uma lei estadual. Vai ter que ter uma lei estadual para criar esse município. Não obstante, e aí eu falei fora da ordem, eu falei na ordem do artigo, mas não é dessa forma que acontece, né? Na ordem, deixa eu apagar aqui, eu vou falar na ordem que os fatos realmente acontecem. Deixa eu apagar só o slide aqui. Então, veja. Quero criar quero dividir um município. Tem um município e eu quero dividir em 2. Vamos pegar aqui um exemplo, Barueri. Creio que vocês conheçam Barueri, faz parte do município da Grande São Paulo. E lá tem um distrito que é muito conhecido e muito importante, chamado Distrito do Alphaville. Vocês também já devem ter conhecido. Então, pegamos ele como exemplo. Suponhamos que nós queremos dividir, separar Barueri do Alphaville de Barueri, né? Alphaville é o bairro, Barueri é o município. O que eu tenho que ter? Primeiro, eu vou ter que consultar a população aqui interessada dos municípios envolvidos. Tenho que perguntar. Mas eu vou perguntar sem base nenhuma? Não. Porque antes de perguntar, eu vou ver se é viável eu fazer essa divisão, esse desmembramento. Então, eu primeiro vou fazer um estudo de viabilidade municipal. Veja, então, o plebiscito ele tem que ocorrer após a divulgação do estudo de viabilidade municipal. Faço o estudo. Se for viável, aí eu faço o plebiscito. Tá? Se não for viável, tá? Aí não tem nem por que continuar com a lenga-lenga. Então, fiz o estudo, fiz a consulta prévia, tá? Aí eu vou precisar de uma lei estadual criando esse município. No entanto, esse município só vai poder ser criado. Então, o que cria município é a lei estadual. Lá nos estados, o que cria o estado não é a lei federal, né? A lei complementar, que é uma lei federal. Aqui, a certidão de nascimento do município, entre aspas, vai ser a lei estadual. Porém, essa criação só vai poder ocorrer, vou até mudar a cor da caneta, ó, dentro do período determinado por lei, cadê? Dentro do período determinado por lei complementar federal. Certo? Então, vamos lá, na ordem. Fiz o estudo de viabilidade técnica. Deu ok, é viável. Perguntei para a população concordou. E aí, o que eu tenho que fazer? Vou ter que fazer uma lei estadual criando um município. Porém, eu tenho que verificar se eu estou dentro do período que foi determinado por lei complementar em que os municípios podem ser criados. Para que isso? Por que eu preciso esperar? Para que não seja aí, não haja um boom, né? Eu não sei falar, não sei explicar a palavra agora, me fugiu aqui. Para que não haja, de repente, uma explosão de criação de municípios. Para que haja um controle sobre a criação dos municípios. Né? Porque não pode simplesmente fugir ao orçamento, porque lembram que os municípios não vivem só de arrecadação municipal. Tem parcelas da União que são direcionadas ao município. Dessa forma, não dá para todo ano estar se criando um município. Né? Justamente aí, porque existe um orçamento. Por isso que há um período
em que esses municípios poderão ser criados. E aí também vai depender da situação econômica do país, da situação de várias outras situações que estejam em cotejo. Veja, dei exemplo de Barueri e falei do estudo de viabilidade técnica. O que é esse estudo de viabilidade técnica? Senhores, para quem não conhece a região de Barueri, quando você está saindo de São Paulo pela Castelo Branco, sentido Sorocaba, sentido interior, se você olhar para o seu lado direito, você vai ver um bairro belíssimo, com prédios maravilhosos, shoppings da hora, os melhores restaurantes, as melhores marcas, os melhores condomínios, tanto empresarial quanto residencial. Top! Distrito top! Só que ao mesmo tempo você olha para o lado esquerdo. O que você vai ver? Você vai ver, ao mesmo tempo, viu? Ao mesmo tempo que você está na Castelo Branco, você olha para o lado esquerdo. Aí você vê, né, aquelas casas construídas sem a menor técnica de engenharia, né? Construída uma sob a outra, né? Aquele exercício do direito de laje, né? Os puxadinhos, né? Sem bairros periféricos e bem grande. Eu não vou falar sem infraestrutura, mas você vê que trata-se de um pouquinho mais simples, uma comunidade mais simples. Eu não vou dizer que é sem infraestrutura. Por quê? Porque o município de Barueri consegue fazer uma administração excelente. Está entre um dos melhores municípios para se viver, porque a prefeitura investe na infraestrutura dos bairros, criando hospitais, postos de saúde, criando bibliotecas, senhores, bibliotecas, parques, calçados, não, como que é? Pista de ciclismo e de pedestre ali para fazer as caminhadas. Então, é uma cidade, mesmo na parte pobre da cidade, tchutchuquinha, que tem infraestrutura, que tem cuidado. O ensino é um dos melhores de Barueri, é um dos melhores, o ensino público, né? Um dos melhores do país. Por que isso é possível? Por que o prefeito, que já foi reeleito várias vezes, e quando não é reeleito porque não pode, ele consegue colocar dos seus? Ele consegue fazer isso porque ele tem uma arrecadação tributária muito grande de Alphaville. Quem sustenta o município de Barueri é o distrito de Alphaville, através dos impostos. Então, veja, Alphaville se separar de Barueri é interessante, porque não vai ter o estigma de uma cidade, né, pobre, certo? Vai ter um grande nome, Alphaville, né? É um grande nome, é um nome imponente, bonito, né? Enquanto que, então, é viável para Alphaville. Enquanto que, se Barueri se desmembrar, separar do Alphaville, onde é que vai sair o dinheiro para sustentar a maioria da população e até mesmo do território, né, que é Barueri, né? Porque não vai ter arrecadação tributária suficiente. Então, por exemplo, a Alphaville aí corresponde a 1/5 do território e da população de Barueri, né? E os outros 4/5, né? 4/5, onde fica, tá? Então, é inviável. Nesse caso, ante a inviabilidade, né, não é nem passada plebiscito. Por quê? Porque se mesmo diante da inviabilidade, pode ser que o plebiscito ainda dê que as pessoas querem que separa, porque não entende a questão econômica, a questão fiscal da coisa, certo? Então, só será feito plebiscito se houver viabilidade, né? Então, só irá adiante se houver viabilidade do desmembramento, da criação daquele município, certo? Perguntas? Tranquilo? Não, professor. Ok. Então, vamos lá agora ao Distrito Federal, nosso último ente federado.
né? Então, o Distrito Federal, ele é único, só tem ele da categoria dele, da classe dele, ele é todo imponente, né? Ele é o Bambambam ali, porque só tem ele. Ele cedia a capital do Brasil, né? E foi criado justamente com esse fim, para ser a capital do Brasil, né? Através da cidade de Brasília, tá? E, além de ser a capital, ela ser a sede de todos os entes da União. Então tanto a sede da União, né, do Executivo da União, também quanto a sede do Legislativo e do Judiciário. Então, toda a sede, né, está junto ali, fixada em um só lugar, que é Brasília. Não se confunde o Distrito Federal, né, nem com o Estado e nem com o município, pelo motivo que eu já falei para vocês, tá? Os estados, eles são divididos, ou melhor, subdivididos em municípios. O Distrito Federal não tem municípios, ele só possui cidades satélites, e há uma expressa vedação à criação de municípios no Distrito Federal, tá? Então, é proibido criar municípios, lá só tem cidades satélites. E por que tem cidades satélites? Somente para facilitar a administração, tá bom? Somente por isso. Mas não há autonomia política dessa cidade satélite. Olha que interessante. Enquanto a União é regida pela Constituição Federal, os estados são regidos pela Constituição Estadual, os municípios são regidos pela Lei Orgânica Municipal. O Distrito Federal, ele é regido pela Lei Orgânica Distrital. Quem é o chefe do Executivo no Distrito Federal? O governador distrital. Tá? Enquanto nos estados o governador é estadual, aqui eu tenho o governador distrital. Tá? As polícias do Distrito Federal, elas são organizadas e mantidas pela União. Então, submetendo-se aí ao dispositivo, às leis federais. Está lá no artigo 32 da Constituição. A União também tem a prerrogativa de organizar a Defensoria Pública do Distrito Federal. Aqui, o Distrito Federal vai acumular todas as funções dos Estados-membros, e também todas as funções dos municípios. Veja que, assim como os estados, quando querem se separar ou quando cometem algumas das infrações lá do artigo 34 a 36, podem sofrer intervenção, o Distrito Federal também pode sofrer intervenção federal, se cometer alguma das irregularidades que levam à intervenção federal. E, assim como os estados têm representação legislativa na União, através dos senadores, o Distrito Federal também tem. Eles são representados também por igual número de senadores, 3 senadores para cada estado e 3 senadores também para o Distrito Federal, tá? Para participar na perspectiva legislativa da União. Não pode dividir-se em municípios, está no artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal. O poder legislativo, olha que bacana. Quando eu falei que mistura os dois, né, o distrito pega as competências dos estados e dos municípios. O poder legislativo é exercido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou Câmara Legislativa Distrital também. Olha, o chefe do Executivo, governador distrital, uma característica do Estado. Né? A lei maior, Lei Orgânica Distrital, uma característica dos municípios. O poder legislativo é representado aí pela Câmara Legislativa Distrital, uma característica dos municípios.
Você vê como que ele é bem sui generis, bem único de sua espécie. Composta por deputados distritais, o chefe do Poder Executivo é o governador distrital, como eu já havia falado, possui capacidade de autogoverno, autolegislação, autoadministração. Isso significa que o Distrito Federal também é autônomo. Então, resumindo, soberania é para a União, autonomia é para os estados, os municípios e o Distrito Federal, certo? E, por fim, eu tenho um camaradinho aqui que não aparece no artigo 2º, que são os territórios. Hoje, nós não temos mais nenhum território. Os últimos territórios federais foram a Ilha de Fernando de Noronha, que foi anexada a Pernambuco, e o território de Roraima e Amapá, que foram elevados à categoria de estado, certo? Então, foram os últimos territórios. E mais último ainda foi Fernando de Noronha. Então, hoje, não tem mais nenhum território desde aí de 1990. O artigo 18, parágrafo 2º, confere a prerrogativa de serem criados por lei complementar federal, constituindo-se em descentralizações administrativas da União, carecendo de autonomia. Ou seja, um território federal, ele é como se fosse um território com descentralização administrativa. Então, vai ter um administrador que vai cuidar daquele território. Porém, ele pertence à União, ele segue as regras e as leis da União, ele é gerido pela União. Então, nós não temos mais territórios no Brasil, mas isso não significa que não possa vir a ter. Suponhamos que, por exemplo, eu tenha aí que de repente baixa o nível do mar e apareça uma ilha, ou eleva o nível do mar e aí um determinado espaço de terra se torna uma ilha, que possa vir a ter um território, vir a ser um território. Tá? Suponhamos aí que, de repente, né, há um tratado entre Brasil e, sei lá, Bolívia. Bolívia já foi, já cedeu o Acre para nós, né? Mas entre algum outro país limítrofe, tá? Venezuela, por exemplo, onde há um acordo, um tratado em que cargas da água, né, haja aí parte do território de um outro país seja direcionada ao Brasil. Suponhamos, através de um tratado, ou até mesmo numa guerra no futuro, inicialmente esse pedaço de terra vai ser tratado como um território. Então, por isso que território não existe, mas isso não quer dizer que não possa vir a existir no futuro, certo? Então, vai ser tratado como um território. Território não possui autonomia, tá, política, né? Só possui aí uma descentralização administrativa, mas ainda assim é vinculado totalmente à União. Então, por não possuir, anotem aí com estrelinhas, senhores, por não possuir autonomia administrativa, nem política, nem financeira, os territórios não são entes federados. Tá? Então, por que os territórios não são entes federados? Porque eles não são autônomos, não possuem autonomia. Certo? E aí eu deixei um quadrinho para vocês, basicão aqui, resumindo tudo isso que eu falei para vocês dos entes políticos da federação, da União, né? Os 3 poderes na União, os 3 poderes nos estados, no Distrito Federal e os 2 poderes do município, né? A lei que rege, a lei principal que rege cada ente, Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Distrital e Lei Orgânica Municipal. O presidente da República como chefe de executivo, governador estadual nos estados, governador distrital no distrito e prefeito dos municípios. O legislativo bicameral na União, através do Congresso Nacional, representado pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. E nos municípios, no Distrito Federal e
nos estados, o legislativo unicameral, composto, representado no estado pela Assembleia Legislativa, no município pela Câmara Municipal, a Câmara Legislativa Municipal, e no Distrito Federal pela Câmara Legislativa Distrital. A União possui a Justiça Federal, os estados possuem a Justiça Estadual, o Distrito Federal possui a Justiça Distrital e os municípios não possuem um poder judiciário próprio, tá? E atualmente não não existe território no Brasil, senhores. Há um slide errado ainda, bem que eu vi aqui e li com vocês. Comeram não do meu slide. Atualmente não existe, vou colocar um nãozinho aqui, não existe território no Brasil, tá? Os territórios, eles não possuem autonomia. Certo? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Foi tranquilinho? Podem falar, tá, gente? Eu não mordo. Sim, professora, por enquanto tá claro. Tranquilo? Então tá. Senhores, já deu o nosso horário por hoje, tá bom? Tinha um monte de coisa para falar, mas aí nós vamos ter que continuar na nossa próxima aula. Então, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Vivi, que começou hoje, quer perguntar alguma coisa? Eu quero saber, professora, onde eu consigo as apostilas? Tá tudo no seu ambiente virtual. Lá vai ter o teu livro-texto, todas as gravações, todas as pré-aulas, as aulas, todos os conteúdos que você precisa ter acesso, tá? E provavelmente o coordenador vai te mandar um tutorial para que você possa ter acesso ao seu ambiente virtual. Sim, me mandou. Mandou. Então, obrigada, viu? Por nada. A primeira coisa que você faz, baixa o livro-texto. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Obrigada, Professora. querida. Oi, Marcos, querido. E Anderson. Anderson, o Marcos levantou a mão primeiro. Você, Desculpa, pode fazer a pergunta. Então. Porque, pela ordem... Professora, só um minutinho. Como nós dizemos no tribunal, Anderson, pela ordem, o Marcos primeiro. Por gentileza, pode falar, Marcos. Boa noite, professora. Deixa eu te perguntar, você já tem uma prévia de quando você vai poder comentar da prova com a gente? Só depois da prova. A próxima aula depois da prova. Tá bom, semana que vem mesmo já vai estar depois da prova, então acredito que... Não, porque semana que vem vocês têm palestra. Você pode falar disso também? Do quê? Da palestra? Do quê? Nem sei como que vai ser. Sei não foi eu que organizei, eu sei que é institucional. Se for igual como vai ser como foi o semestre passado, ela foi institucional, o que é bacana. Institucional, que é a mesma palestra para o Brasil inteiro. Isso é bacana, porque aí eles contratam, né, nomes grandiosos, né, grandes nomes do direito para palestrar para vocês. E é no ambiente virtual, né, é uma gravação no ambiente virtual, são várias palestras, e conforme você for assistindo, você vai ter o seu certificado da palestra, que computa horas aí de atividade complementar. Beleza, agora eu gostei, viu? Só essa de dúvida que eu tinha. Obrigado. Imagina, por nada. E na semana seguinte a gente já fala sobre a prova. Tá bom? Maravilha. Perfeito. Obrigada, Marcos. Anderson, meu querido, perdão por ter te cortado. Pode falar. Que isso, professor. Não foi nada, não. Eu que peço desculpas. Professor, eu assisti algumas aulas para trás, porque é a segunda aula que eu assisto da senhora, né? E eu vi, assim, nas gravações, que de grupos, assim, de WhatsApp, não só o do Francisco. Eu não sei se isso se confere o que eu tô falando. Gostei. Da turma. Queridos, vocês têm um representante da turma? Isso é um não? Não. Vocês não têm de um WhatsApp só de vocês, porque vocês precisam ter um espaço de fala. O grupo do Francisco é só um grupo institucional onde ele passa as coisas da instituição. Mas qual é o local que vocês vão falar mal dos professores? Vocês precisam ter
um local de diálogo. Esperando acabar a pandemia para falar no boteco, né? Nós temos, professora. Marcos, você vai ser aí convidado a marcar o churrasco para nós, na sua casa ou qualquer outro lugar que você queira aí, tá? Organiza o churrasco. Eu organizo o churrasco. Não precisa pagar, a gente divide, mas organiza. Senhores, eu convido vocês a organizarem um grupo de WhatsApp, tá? Deixa eu só, quem quiser sair da aula, pode sair porque já acabou, tá? Por que eu falo isso? Temos um grupo já. Vocês? Entrando agora, e aí a gente não colocou no grupo ainda, mas já temos um grupo sim. E tem um telefone que vocês possam dar para que a pessoa possa mandar um oi e... Pode ser o meu. Peraí um pouquinho, peraí. Olha, eu acho mais legal a gente criar um link, né? Cria o link, manda aí. O pessoal clica e já vai direto pro grupo. Mas aonde você vai mandar, Matheus, o link? Ele falou foi o Marcos, mas assim, eu passo meu telefone. Oi? Eu passo meu telefone, não tem problema. Ah, certo. Mesmo porque vai estar no grupo, todo mundo vai ter acesso, né? É verdade. Mas é que o link aqui eu não consigo mandar, pelo menos aqui no chat, porque para mim não tem acesso. Então eu também não consigo. Mas manda um telefone aí, que daí depois manda um link, não sei. 11 98. Espera aí um pouquinho, deixa eu escrever aqui. De quem que é o telefone, gente? Do Matheus, meu. Matheus. Pode falar. 98 555 555 1171. 1171. Posso anotar também, Matheus? Pode, claro. Então tá certo, tá aí, ó, gente. Aí vocês organizam. Anderson, pegou aí? Obrigado, obrigado. Ô Matheus, brigadão, cara, porque é que nem eu falei, né? Eu assisti 2 aulas da professora Luciana, então você entra boiando, o sistema abre, eu comecei a ter acesso agora, então você fica meio assim na dúvida. Às vezes, que nem teve, na semana passada, eu até pensei assim, nossa, se ficar essa bagunça do jeito que tá aqui, eu não tô sabendo como é que tá sendo as aulas, eu tava até pensando em até desistir. Aí depois que eu vi que não tem necessidade, que aí eu consegui entrar no AVA, eu comecei a assistir essas aulas, esses vídeos, então me ajudou bastante. Mas como vocês já são mais antigos um pouco, aí vocês podem tirar algumas dúvidas também para nós, né? Sim, a gente vocês podem bastante aí. Trocar figurinha, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho o... Muito perdido, preciso de ajuda. Exatamente. Vivi, você já anotou aí, né? Anotei. O telefone do Matheus. Então, perfeito. E eu também anotei aqui. Bom, no meu caso, se eu precisar colocar alguma coisa e falar com vocês, eu falo pelo grupo institucional, tá certo? Sim. Aí, se for alguma coisa muito fora de nexo, que não tem nada a ver com educação, né, mas se for algo interessante para vocês, mas não tem a ver com institucional, e como eu tenho o Matheus agora, eu falo, Matheus, coloca lá no grupo, isso aqui é legal, olha que bacana isso aqui para o mundo jurídico, tá bom? Quando for algo que é do direito, mas não é da disciplina, aí eu falo com o Matheus. Mas tudo que eu precisar compartilhar com vocês, eu mando no grupo lá do institucional, certo? Senhores, eu só vou falar uma coisa para vocês. Para que isso dê certo, vocês vão ter 5 anos que vão estar juntos. Certo? E assim, eu vou falar por experiência de longas datas, tanto de acadêmico, né, quanto experiência aí de ministrar aulas há mais de 10 anos. Utilizem o grupo do WhatsApp com sabedoria, tá bom? Então, assim, cuidado com piadas, porque pode ser que nem todo mundo do grupo, se é para a sala permanecer unida, pode ser que nem todo mundo esteja assim. Evitem aquele monte de bom dia. É muito chato isso, gente, principalmente para quem trabalha, né? Tem lá 50 pessoas no grupo e 50 mensagenzinhas de bom dia. O trato social, a educação, é quando a gente está presente. Por WhatsApp, a educação é um comportamento menos ostensivo, né? Privilegiando relações presenciais e não relações virtuais. Né? Tenta utilizar com sabedoria. Provoquem discussões. Fala assim, olha, aquilo que a professora Luciana falou lá na aula, de que eu acho que o governo federal não tomou as rédeas, eu não concordo. E fundamenta. E trazem a discussão. Vão discutindo entre vocês aí. Por exemplo, agora nós estamos aí, questão constitucional, que é legal discutir.
aí discutindo a questão pedindo a cabeça lá do ministro Alexandre de Moraes para ser impeachmentado. A pergunta é, no atual momento, seria um momento adequado para impeachment? Se for, por que com 60 e lá vai cacetada pedido de impeachment, não houve nem apreciação de nenhum pedido de impeachment do presidente? Usem esse espaço de fala para vocês discutirem entre si, trocar ideia. Eu sei que tem gente mais velha aqui, com mais experiência, que já tem outras formações que podem acrescentar muito e que ficam bem quietinhos, né? Tem a minha amiga Mirella, que não está mais falando nas minhas aulas, não sei por quê. Mas eu estou presente, professora. Talvez ela não gosta mais de mim, mas tudo bem, né? Não, de jeito mas, assim, usem como espaço de fala, tá? Evitem brigas, tá? Entre vocês. Por quê? Porque quando vocês se formarem, quem vai ajudar vocês a se solidificar são vocês mesmos. O escritório, quando você abre com um colega, entendeu? O concurso que você vai prestar foi porque o colega te falou que abriu um outro concurso, tá? Então, sejam amigos, permaneçam amigos, não deixem que questões políticas e ideológicas dividam vocês. Vocês são uma turma muito bacana e muito inteligente, que eu até me atrevo a trazer outros temas para vocês, porque eu sei que vocês conseguem lapidar, né? Conseguem estudar outros temas que não só os temas aqui que nos é direito. E aproveitem aí a experiência do Edivandro, né? Não esqueça que o Edivandro é o nosso, a pessoa que nós estamos cuidando, que ele é que nós estamos recebendo, é o angolano que nós estamos recebendo em nosso território, e ele tem muito a agregar nas nossas discussões em direito constitucional. Eu não sei, Edivandro, você resolveu o problema de áudio seu? Já consegue voltar a participar das minhas aulas? Se ele não responder, por que não, né? Você está aí, Edivandro? Sim, professora, estou aqui, sim. Ah, quietinho, né, rapaz? Comentei de você na minha aula de doutorado, viu? Eu não quis muito participar na vez passada, até porque tinha muito a ver, né? Uma diferença gigantesca entre a democracia aqui e lá, então perdi a oportunidade, mas eu espero que depois dessa semana das provas, talvez num momento mais oportuno, a gente consiga conversar um pouco e fazer essas comparações. Comparações entre aspas, né? Por essas realidades em contraste. Exatamente, mas o que pode ajudar a nós desenvolver, por exemplo, Edivandro, nossos temas de TCC, né? Por que não? Porque nós, por exemplo, o STF utiliza muito o direito comparado para sustentar suas teses, principalmente o direito comparado da Alemanha, da França, dos Estados Unidos. E por que não nós não possamos aprender um pouco contigo a experiência prática enquanto cidadão, tá? E aí surgir ideias dos nossos TCCs. Não é verdade? Bom, obrigado, professor. Uma boa, imagina, assim. Imagina. Nossa, esse nome já me assusta. Que nome? TCC? Ah, imagina, é tranquilo. Amores, já passamos por demais da hora. O Francisco vai matar eu. Fiquem bem, gente. Fiquem tranquilos. Quem não fez as provas, faça com tranquilidade. Se cuidem, que o momento é muito triste no Brasil. Eu quero poder ter o prazer de conhecê-los todos pessoalmente, tá? Fiquem bem, fiquem em paz e até daqui 2 semanas. Beijo. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite, até mais. Boa noite, professora. Um abraço, viu? Obrigada. Outro.